Meus irmãos, a paz do Senhor. Trouxeram Bíblia? Vamos ficar de pé? Quantos trouxeram uma Bíblia que pode levantá-la? Não vou pedir para você abrir no Salmo 151. Vou pedir para você abrir a Bíblia no livro do patriarca Jó, no capítulo de número 1, a partir do versículo... Jó, capítulo 1, versículo de número 1, 2 e o versículo de número 3. Quantos irmãos estão à procura? Primeiramente, quero louvar muito a Deus pela oportunidade de estar conhecendo-os pessoalmente. Vocês são uma igreja muito famosa lá no estado de Goiás. Privilégio estar com vocês. Estive algumas vezes nesse ano lá na Assembleia de Deus do Campo de Minaçu. Falar muito bem a respeito do nosso pastor presidente, pastor Adair. Deus o abençoe poderosamente, tá bom? Aos amigos, pastores, obreiros, Deus abençoe minha família que está aí, tanto meus pais e meu irmão, tá bom? A irmã Marinalva está ali, colega de faculdade, teologia, Deus abençoe, tanto ela quanto a Raíssa, está ali, ó, nosso coronel ali, Deus abençoe, tá bom? Jó capítulo 1, verso 1, 2 e 3, eu estou com a King James, tá? Por isso que vai dar uma diferençazinha. Diz assim: havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Esse era um ser humano bom, honesto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que ele era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente da sua época. Podem se assentar. Irmãos, quando a gente observa os 66 livros da Bíblia, tanto os 39 do Antigo, ao mesmo tempo os 27 do Novo, logo nós vamos perceber que a Bíblia é carregada de personagens que dotam de atitudes que de fato foram dignas de serem copiadas, e ao mesmo tempo alguns tiveram atitudes que não podem ser copiadas de maneira alguma. O que eu vou falar aqui pode ser que gere um impacto, mas não é primeiramente a minha proposta. O patriarca da nossa história de hoje, ele de fato carrega as duas atitudes. A Bíblia vai começar apresentando justamente as suas marcas, características e os seus atributos. As suas principais marcas, características e atributos estão atribuídas nos 3 primeiros versículos. A primeira é o que nós chamamos de marcas espirituais. A Bíblia enfatiza, mostra, aponta justamente um homem que era bom, reto, temente a Deus e afastava-se do mal. É normal nós olharmos para textos iguais a esse e nós atribuirmos mais mérito a Jó do que inclusive ao Deus que Jó servia. Mas é importante nós nos lembrarmos de algo muito sério. De Gênesis, Apocalipse. Se tem uma doutrina bíblica que é inserida com muita ênfase, é a doutrina do pecado. Tanto eu quanto a Marinalva, por muitas das vezes, víamos e ouvíamos os nossos mestres definir o que é a natureza pecaminosa. Eu gosto de uma definição dada pelo Dr. Wayne Grudem, quando ele vai definir ser humano depois do pecado. Ele vai dizer que ser ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, pois aquilo que é errado, ela já vai descobrir por si só. Eu vou voltar a repetir. Ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, pois aquilo que é errado, ela já vai descobrir por si só. Logo, ser humano, infelizmente, é gostar daquilo que não pode e vez ou outra ter desejo por aquilo que é proibido. Logo, não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Então, como é que a Bíblia, apresentando a história de um homem que nasceu na natureza pecaminosa,
nasceu pecador, esse homem mesmo assim conseguiria ser reto, temente a Deus e desviar-se do mal? Só existe uma resposta, uma única resposta: Jó era reto, Jó temia a Deus e Jó afastava-se do mal. Não é porque a retidão e o temor brotava da sua carne. Jó era reto e temia a Deus, não é porque a retidão e o temor brotava do desejo do seu coração, mas Jó só era reto, temente a Deus, porque o Deus que Jó servia é quem dava-lhe temor e retidão à sua presença. O nome dessa doutrina bíblica, senhores, é chamada de graça. Santo Agostinho chegou inclusive a dizer que graça é a ação de Deus em recrutar pecadores das trevas para a sua maravilhosa luz. Alguém chegou a dizer que graça era o alguém que veio aqui na terra se fazendo ninguém, pegou o ninguém que nós éramos e transformou para alguém da sua glória. Jesus era o alguém, veio aqui na terra se fazendo ninguém e pegou o ninguém que nós éramos e está todos os dias transformando para o louvor e para a glória do seu nome. Portanto, eu oro, não é porque o desejo de orar brota do meu corpo. Eu jejum, não é porque esse desejo brota das intenções do meu coração. Eu venho para a igreja, não é porque a carne quer, mas eu oro, é porque Deus é quem me dá graça para orar. Eu jejum, é porque Deus é quem me dá fome pela sua presença. Eu venho para a igreja, é porque o Espírito Santo de Deus é quem me trouxe para cá, e é por isso que eu celebro o nome do Senhor, e é por isso que eu glorifico ao nome dEle, e eu acredito que a graça de Deus está sobre nós aqui nessa noite. Mas ainda, a Bíblia vai apresentar uma segunda marca da vida de Jó. A Bíblia vai dizer que Jó era pai de 7 filhos e de 3 filhas. É normal nós observarmos o capítulo 1 de Jó e a Bíblia falar desses momentos preciosos que haviam de comunhão e de confraternização entre os filhos de Jó. E o que eu falei na Catedral de Minaçu, eu volto a dizer aqui: nós devemos ter muito cuidado para não outrora confundirmos comunhão com confraternização. Confraternização é aquilo que nós fazemos nas nossas igrejas, aquela virada do ano ungida. Você já percebeu que gente que nunca pisou o pé na igreja o ano todinho, no final do ano ele brota aqui? Porque para confraternização não existe sacrifício nenhum. Para confraternização não existe esforço algum, porque os momentos de alegria compensam. Confraternização é isso, é nós nos reunirmos apenas nos momentos alegres. Comunhão é bem diferente. Comunhão é também nós nos unirmos nos momentos tristes. Confraternização é nós estarmos juntos quando os sorrisos estiverem estampados no rosto. Comunhão é nós nos reunirmos para chorarmos uns pelos outros. Confraternização é o estar com você apenas nos momentos bons. Comunhão é o continuar a andar com você quando você estiver passando por momentos ruins. Confraternização é aplaudir você apenas quando você estiver de pé. Mas comunhão é o chorar lágrimas perante Deus pela sua vida quando você estiver caído. E se tem algo que nós não podemos nos esquecermos, é que embora a Bíblia promova a confraternização entre nós, a Bíblia diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. E olhe bem para cá, igreja nunca foi, igreja não é, igreja jamais será um grupo. Igreja é corpo dirigido por único cabeça. E eu preciso dizer algo aqui nessa noite:
Se eu e você acredita que Jesus perdoa quem peca lá fora, eu e você também precisamos acreditar que Jesus também perdoa, restaura e renova quem também peca aqui dentro. Sabe por quê? Nós não podemos esquecermos que todos nós fomos alcançados pela graça onipotente do Deus que é todo-poderoso. E é por isso que Paulo, relembrando a igreja de Éfeso, ele orienta: fomos batizados em um só batismo, numa única só fé, simplesmente servimos a único só Deus e temos uma única esperança, que o arcanjo Miguel vai tocar a trombeta e nós vamos para a nova Jerusalém celestial, para o louvor e para a glória de Deus. Mas é nesse momento que a Bíblia fecha um ciclo, inaugura a terceira característica da vida de Jó. A Bíblia vai pregar no capítulo 1, no verso 3, as suas estruturas belíssimas financeiras. Olhe bem para cá. A Bíblia tem 500 versículos que vão falar sobre oração. A Bíblia tem quase 500 versículos que vão falar sobre a fé. Mas a Bíblia tem exatos 2.350 versículos que vão falar sobre dinheiro, sobre posse e sobre administração. Jesus falou mais sobre o dinheiro do que sobre o céu. Jesus falou mais sobre o dinheiro do que sobre o inferno, simplesmente para mostrar que o dinheiro é excelente como servo, mas é uma maldição enquanto o Senhor. Esse era Jó. Alguém é graciado por Deus com as suas marcas espirituais. Esse era Jó. Alguém é agraciado por Deus nas suas marcas familiares. Esse era Jó. Alguém agraciado por Deus nas suas marcas financeiras. Mas saindo dessa introdução, eu preciso te relembrar o exato dia que a vida de Jó começou a mudar. E ela não muda nas regiões terrenas, ela vai mudar nas regiões celestiais. Porque, presidente Jó, capítulo 1, a partir do verso 6, a Bíblia inaugura um texto raríssimo do Antigo Testamento. Uma conversa entre os dois seres mais poderosos que existe. O primeiro, nosso Deus. Esse não há o que discutir. Grandioso, poderoso, aquele que simplesmente é sobre tudo e é sobre todos. Aquele que simplesmente tem a caneta que escreve a vírgula, mas ao mesmo tempo quem tem a caneta, quem decreta o ponto final. Mas o segundo, senhores, goste você ou não, é considerado inclusive por nós teólogos como autoridade, o segundo ser mais poderoso que existe. Eu tenho percorrido as igrejas no estado de Goiás, simplesmente em algumas igrejas do Brás em São Paulo, fazendo seminário de escatologia, explicando os 22 capítulos a partir da gramática grega. E no livro de Apocalipse, esse segundo ser, chamado Satanás, ele é descrito simplesmente como dragão, devido a 3 características: agilidade, sagacidade e força. Creia você ou não, Satanás é veloz, Satanás é ágil, Satanás é sagaz. Você já imaginou uma conversa dos dois? É nesse momento que Deus olha dentro dos olhos de Satanás e vai fazer uma pergunta: de onde vens, Satanás? Ele vai resumir a sua agenda em 2 verbos. O primeiro verbo é: Senhor, eu venho de rodear a terra. E o segundo meio que faz a minha alma tremer: eu venho de passear por ela. Você não passeia cabisbaixo, você não passeia triste, você não passeia aflito, você não passeia preocupado. Esse é Satanás. No seminário teológico me perguntaram: professor, aonde Satanás está? Resposta: rodeando a terra, passeando por ela, e de vez em quando ele dá umas voltas na rua aqui de Barreiras. É nesse momento que Deus vai perguntar para Satanás: enquanto tu tens rodeado a terra e passeado por ela, observastes tu o meu servo Jó? Porque não há ninguém que não é igual a ele, não há ninguém que seja semelhante a ele. Primeira consideração:
No texto nós não temos Jó dizendo que conhece a Deus. Nós temos Deus dizendo que conhece ao seu servo, ao seu ungido, ao seu escolhido, a simplesmente o homem que ele levantou. É nesse momento que vai ter algo que vai me impressionar no texto. Deus vai dar testemunho de Jó para Satanás. E quando Deus dá testemunho de Jó para Satanás, Deus diz: Satanás, esse homem é reto, esse homem teme meu nome, esse homem afasta-se do mal. Mas Deus não falou dos bois que Jó tinha, dos camelos que Jó tinha, do status de Jó, do dinheiro de Jó, do prestígio de Jó, porque eu vou falar algo aqui que vai totalmente contra a teologia da prosperidade. Quando Deus ele olha do céu aqui para nós, para ele pouco importa o nosso carro, se é bom ou se não é do ano, se moramos numa casa luxuosa ou numa casa que seja simples, porque quando Deus olha do céu para a terra, de cima para baixo, ele ainda está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É nesse exato momento que a Bíblia Sagrada prova que simplesmente Satanás expõe a sua maldade. Satanás vai inferir uma tese a Deus, e a tese é: Senhor, Jó te serve não é por causa dos teus atributos, Jó te serve não é por causa da tua onipotência, Jó te serve não é por causa da tua perfeição, Jó te serve não é por causa da tua excelência. Jó te serve, sabe por quê? Porque o Senhor deu status para Jó. O Senhor deu prestígio para Jó. A caneta de Jó pesa. Pedido de Jó é ordem. Retira todos esses benefícios, e aí tu verás que Jó vai negar o teu nome. É nesse momento, irmãos, que a Bíblia nos mostra que Deus autoriza Satanás a tocar na estrutura financeira de Jó. A Bíblia diz que os sabeus, que eram inimigos de Jó, pularam para dentro das fazendas e começaram por pura maldade a matar os animais de Jó. Mataram bois, camelos, jumentas, ovelhas. Eles não param, seu desejo de sangue é veemente. Eles a partir de agora se dirigem para matar os funcionários de Jó. Muitos pais de famílias, líderes da sua casa, patriarca das suas casas, foram ceifados pela morte, pelos sabeus. Vai sobrar apenas um com vida, que provavelmente se esconde. Esse homem acha o seu patrão Jó, e chegando até Jó, ele dá a notícia: Jó, sabeus entraram para dentro das fazendas, mataram os animais, mataram meus colegas de serviço, sobrou apenas eu, Jó, para correr te dar a notícia. É nesse momento que eu fico me perguntando: meu Deus, será que esse homem vai fazer? Será que esse homem vai reclamar? Será que esse homem vai blasfemar? Será que esse homem vai murmurar? Mas enquanto ele está ouvindo a palavra de desânimo aqui da terra, a Bíblia diz que ele prostra o seu joelho no chão, ele abre a boca e diz: bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que ele está provando? Senhor, eu te sirvo não é por as bênçãos que o Senhor me dá, mas é por aquilo a quem tu és. E não é difícil eu falar algo para você aqui nessa noite. Com um tanque de gasolina cheio ou vazio, com a despensa cheia ou vazia, em momento de felicidade ou de sofrimento, bendito seja o nome do Senhor. Deus ainda está à procura de uma igreja que o adore, não é pelas bênçãos de Deus, mas é pelo Deus das bênçãos. Se Deus abrir a porta, Ele é Deus. Se Ele não abrir, Ele continuará sendo Deus do mesmo jeito. Quantos aqui acreditam nessa palavra? Diga glória a Deus. É nesse momento
que a Bíblia diz que Satanás se apresenta perante Deus. E Deus vai perguntar de novo para Satanás: de onde vem, Satanás? Ele vai dizer de novo, meu pastor: de rodear a terra e de passear por ela. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, a minha agenda não mudou. A minha agenda não muda. E enquanto Apocalipse 20, 11-13 não se cumprir, ela não vai mudar. É nesse momento que Satanás confessa: Senhor, Jó não negou-te. Jó até agora não blasfemou com o teu nome. Mas você sabe por quê? Os anticorpos no corpo de Jó funcionam. A imunidade de Jó é excelente. O corpo de Jó nunca soube o que é ser cometido por enfermidades. Jó não sabe o que é ter um processo anêmico e simplesmente ter enfermidades malignas devorando o seu corpo. A Bíblia Sagrada diz que Deus olha para Satanás e autoriza Satanás a tocar na estrutura da saúde do corpo de Jó. Satanás se esvai da presença de Deus. E é nesse momento que a Bíblia mostra que Jó vai começar a passar pelos seus piores dias. Ao ponto da Bíblia mostrar que Jó começou a olhar para o seu corpo. E começou a brotar no seu corpo enfermidades, doenças, que estavam comprometendo a sua imunidade, que estavam comprometendo a sua saúde, estava deixando ele mais fraco, mais debilitado. Agora esse homem tinha fazenda ele não tem. Esse homem tinha dinheiro mais ele não tem. Esse homem tinha prestígio mais e agora ele não tem. E a partir de agora está indo embora a sua saúde. É nesse momento, irmãos, que a Bíblia nos mostra que o patriarca Jó foi para o pó e para a cinza. E na gramática hebraica remete à tese de que Jó foi morar no lixo da cidade. Você já imaginou isso? O que é um fazendeiro de fazendeiro e morar no lixo da cidade? É nesse momento que a Bíblia nos impele a um outro momento. Talvez aquilo que tenha sido o momento mais doloroso para Jó. Os seus filhos estão juntos, reunidos, agrupados. E Satanás move os elementos da natureza, cai raios e relâmpagos. E com uma catástrofe natural, os 10 filhos de Jó foram golpeados pela morte. A partir de agora, esse homem se vê na dura tarefa de que trabalhar na cerimônia fúnebre dos seus próprios filhos iriam ferir ele por fora e por dentro. Esse homem ia derramar lágrimas. Esse homem está num quadro depressivo. Esse homem entra para dentro de um lugar e chora e clama. A esposa dele, vendo que tudo que ela havia construído com seu esposo estava se perdendo, ela abre a boca e fala uma palavra complexa para falar para um marido. Ela diz assim: Jó, amaldiçoa o teu, porque a partir de agora ele não é meu mais. Amaldiçoa o teu Deus e morre. É nesse momento que eu fico pensando: meu Deus, o que é que esse homem vai fazer? Esse homem não tem casa, esse homem não tem dinheiro, esse homem não tem status, esse homem não tem prestígio, esse homem, por onde ele passa, a Mesopotâmia toda está gritando: Jó perdeu tudo. Jó era um aborto ambulante. Por onde esse homem passa, esse homem cheira mal. O quadro depressivo profundo. E eu fico imaginando, a partir de agora, a sua esposa, que era para dar-lhe apoio, olha para ele e diz: Jó, amaldiçoa a Deus e morra. A resposta dele foi um tapa na cara de Satanás. Ele abre a boca e diz assim: ô mulher, os bois que ele nos deu, você aceitou.
O camelo que Ele nos deu, você aceitou. A fazenda, você aceitou. O prestígio, você aceitou. A morte dos meninos, você não quer aceitar. A perca do dinheiro você não quer aceitar. E aí sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele rasga a sua roupa, fica pelado, raspa a sua cabeça, põe o seu rosto no pó e diz assim: Senhor, eu saí do ventre da minha mãe e é nu que para lá eu vou voltar. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, quando eu nasci, eu não trouxe dinheiro, eu não trouxe boi, eu não trouxe fazenda, eu não trouxe status, porque fazenda passa, status passa, dinheiro passa, prestígio passa, mas a única coisa que não vai passar é a presença do Deus que fez os céus e a terra. Levanta suas duas mãos. Diga assim comigo: pode passar tudo. Dinheiro, status, prestígio, mas a presença de Deus não vai passar jamais. Olhe bem para cá. Satanás entra numa verdadeira incógnita. Como é que faz para parar esse homem? A perca dos seus bens não resolveu. Esse homem perdeu os filhos, esse homem continua de pé. Nesse momento a Bíblia se cala sobre a sua esposa. Mas é daqui para frente que eu quero contar a parte 2 da vida do patriarca. A partir do capítulo de número 4, o que a Bíblia nos mostra é que a fama de Jó está se esparramando. Jó perdeu tudo. Jó perdeu dinheiro, Jó perdeu status. Até o dia em que Jó começou a virar notícia na boca do povo, mas a notícia chegou no ouvido dos seus amigos. Esses homens saíram de onde eles estavam e foram até a Mesopotâmia atrás do seu amigo. Quando eles encontraram Jó, a Bíblia nos mostra que o estado de Jó estava tão complicado, mas tão complicado, tão debilitado, que quando eles viram Jó, a Bíblia diz que foram 7 noites e 7 dias sem ter coragem de dar uma palavra para Jó. Só que quando eles abriram a boca para declarar o que está em Jó capítulo 4, verso 7. Eles disseram assim: Jó, segundo o que eu tenho visto, olha só, qual foi o inocente que já pereceu? E aonde os retos foram destruídos? Sabe o que eles estão acusando Jó? De não ser reto perante Deus e de não ser inocente perante seu Senhor. Só que você percebeu o que eles vão falar? Na revista e atualizada traduz assim: Jó, segundo o que eu tenho visto. Os amigos de Jó estavam cometendo um erro que nós temos que vigiar 24 horas por dia para não cometer. Sabe qual? Fazer promessas no nome de Deus que Deus jamais prometeria. Falar coisas no nome de Deus que Deus jamais falaria. E verbalizar coisas no nome de Deus que Deus jamais verbalizaria. Eu, quando era adolescente, estava eu e um amigo meu. Nós estávamos andando depois de um momento de oração e encontramos a casa de uma das irmãs da nossa igreja. Estava ela com mais um batalhão de mulheres de jejum, das 8 da manhã às 6 da tarde, elas estavam no 3º dia. Sabe para qual propósito? Elas estavam orando e jejuando para Deus matar o dono da casa. E aí talvez você me fale assim: mas como assim, Starley, matar o dono da casa? Porque um profeta disse que já que ele, o esposo da irmã,
estava atrapalhando ela na igreja, Deus iria matá-lo. Primeira consideração. Se Deus for matar todo marido ou toda esposa que enche o saco, metade dessa igreja que está morta. Falei para vocês que eu tenho um dom de revelação, não? Olha para cá. Quando o dono da casa ficou sabendo que enquanto ele estava trabalhando, as irmãs da igreja dele estavam orando para ele morrer, ele falou: fica tranquilo que se Deus não cumprir a promessa, eu mesmo cumpro. Vazou. Você sabe qual que é o erro? Cuidado para não acreditar em falsas palavras, em falsas profecias. Sabe por que eu falo isso? Porque vão ser diagnósticos iguais a esse que Satanás achou uma brecha para parar a Jó. Até o capítulo 4, do verso 6 para trás, nós não vamos encontrar Jó reclamando, murmurando e nem amaldiçoando. Depois do diagnóstico dos seus amigos, você vai encontrar um Jó totalmente diferente. Satanás estava de antenas ligadas. Ele descobriu que para parar Jó, não era preciso ferir no corpo, era preciso ferir-lhe na alma. E é sobre isso que Deus vai tratar sobre nós aqui nessa noite. Sabe por que eu falo isso? Porque daqui para frente, você vai encontrar Jó amaldiçoando o seu nascimento. Jó amaldiçoando o dia que ele nasceu, questionando a Deus: Senhor, por que é que eu nasci? Por que é que eu vi esse mundo? Foi apenas para sofrer. Ele amaldiçoou seu pai, dizendo: maldito foi o varão que correu e deu notícia que eu havia vindo ao mundo. Ele vai fazer o mais impressionante. Ele vai amaldiçoar a sua própria mãe. Maldito foram os seios que me amamentaram. Irmãos, para o cara ter coragem de amaldiçoar a mãe, a pergunta é uma só: por que Jó muda tanto? Resposta: porque Jó começou a acreditar em palavras de efeito negativo. Ele começou a acreditar que ele não era inocente perante Deus. As suas emoções foram desreguladas, a sua saúde emocional comprometida, e Satanás começou a entender: Jó está sangrando na alma, e porque quando o homem sangra na alma, o homem consequentemente sangra em cima dos outros. Deixa eu falar algo para você. Pessoas machucadas machucam. Gente sangrando sangra. Gente ferida fere. Gente morta, se não vigiarmos, mata os outros. Esse é o perfil. Eu recentemente estive no Maranhão pregando com um congresso de jovens, e lá me perguntaram no podcast: qual seria talvez, Starley, o perfil dos cristãos da igreja evangélica brasileira? Resposta: fortes espiritualmente, mas fracos emocionalmente. Eles oram, eles jejuam, eles até buscam a Deus, eles leem a Bíblia, mas eles gritam por qualquer coisa, entregam o cargo com muita eficácia e simplesmente pensam em qualquer coisa, desistir do chamado e desistir do propósito. Então a primeira consideração que eu quero dizer para você: cuidado com o que você fala. Uma certa feita, eu estava num desses regionais da fama, que eu congrego lá na igreja nossa sede, e eu estava pregando em um culto, 300 crentes na minha frente e 17 pastores atrás de mim. Eu fiz uma pergunta bacana. Eu perguntei assim: quantos aqui já perseguiram alguém? Aliás, eu perguntei: quantos aqui foram perseguidos? 317 crentes levantaram a mão. Mas eu fiz aquela pergunta célebre:
Quantos aqui já perseguiram alguém? Acontece um milagre dentro da igreja. Você só acha os perseguidos, mas você nunca acha os perseguidores. É aquele censo do IBGE, 2 perguntas. Primeiro, existe racismo no Brasil? Sim. Você é racista? Não. Você já foi perseguido? Sim. Já perseguiu alguém? Não. Cuidado com palavras de efeito negativo. É a forma mais eficaz de você perseguir alguém. Você sabe que tem um hospital lá na Índia com 3 frases. A primeira frase diz assim: aqui nesse hospital, um homem foi mordido por uma serpente. 2 pontos. Provavelmente irá sobreviver. Segunda frase: aqui nesse hospital, um homem foi picado por um escorpião. 2 pontos. Provavelmente irá sobreviver. Mas a terceira frase diz assim: aqui nesse hospital, um homem foi mordido por um outro homem. 2 pontos. Esse com certeza vai morrer. Você sabe que tem um veneno que é pior do que o veneno de serpente e de escorpião? É o veneno que está na língua de muita pessoa, gente boa por aí. E eu quero falar algo que Deus está queimando meu coração para falar. Cuidado, porque as melhores pessoas para estar do seu lado serão aquelas que alimentarão a tua fé. Mas a pior pessoa para estar do teu lado serão aquelas que alimentarão as tuas dúvidas. E Deus, vou falar agora o que Deus está mandando falar para você. Saia do lugar da sua dor. Não pode haver cura no lugar da sua dor. Os teus amigos como Jó estão dizendo que você não é reto, mas Deus está dizendo que é. Não coloque o seu foco, a sua atenção nos teus amigos, nos homens. Não coloque o teu foco aqui na terra, na verdade. Não coloque a tua fé em pregador. Pregador pode e vai te decepcionar. Homens podem e vão te decepcionar. Mulheres podem e vão te decepcionar. Coloque a tua fé em Jesus Cristo de Nazaré da Galileia. Ele jamais decepcionará você. Cuidado com o que você fala. Segundo, vou te colocar do lado de lá. Cuidado com o que você ouve. Principalmente se você for daqueles cristãos fraquinho emocionalmente. Soprou, caiu. Te criticou, quer parar. A conversa é simples. Eu vou começar puxando você para o campo da Bíblia. Palavras de efeito negativo fizeram o que com Jó? O mesmo que fizeram com 3 milhões de hebreus no deserto. O mesmo que fez com Elias, com Davi. Uma pancada de personagem na Bíblia. 3 milhões de pessoas no deserto. 400 mil homens, fora mulheres e crianças. Deus ordena ao líder Moisés: pede 12 homens para acelerar o passo e observar a terra. Eles vão observar a terra. Eles vão e voltam. Moisés pergunta: o que Deus prometeu é verdade? É verdade. A terra é boa? É boa. A terra mana leite e mana mel? Mana leite e mana mel. Porém, a terra está tomada de gigante. A altura dos caras, 3,89 metros só de altura. Agora, repara no que vai acontecer. Repara aqui. Eles vão dar o relatório assim, ó. E éramos aos seus olhos como gafanhotos. Sabe o que eles estavam dizendo? Nós olhando para eles, eles eram maiores do que nós. E eles olhando para nós, nós éramos menor do que eles. Sabe qual que é o nome disso? Emoções comprometidas e baixa autoestima. Vou dar um exemplo. Você, minha irmã, casou no ano de 1900 dinossauro. Ganhou um aparelho de jantar. E teve uma ideia brilhante. Qual ideia? Vou guardar para uma ocasião especial. Passou um ano. O negócio continuou guardado no armário. Seu filho nasceu.
aparelho de jantar no armário. Sua filha nasceu, aparelho de jantar no armário. O menino fez 18, a menina fez 15, e aí que eles casaram, saíram de casa, o aparelho de jantar no armário. Só um exemplo, não precisa simplesmente matar ele quando chegar na casa de vocês. Digamos que se tu morresse e teu marido fosse casar com outra, que nós dois sabemos que jamais isso vai acontecer. A outra chega para dentro da tua casa, abre o teu armário, pega o aparelho de jantar e fala assim: Nossa Senhora Gospel, Deus é tão bom que além do marido, da casa, do carro, me deu até aparelho de jantar. Tenho uma pergunta para te fazer. Se fosse uma rainha morando dentro da tua casa, tu acha mesmo que esse aparelho de jantar estava guardado? Coloca esse negócio para fora. Está se quebrar o Deus que deu, Deus dá de novo. Sabe o que eu quero que você entenda? Você tem que acreditar de uma vez por todas no que Pedro diz, quando ele fala sobre vocês, igreja. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não acredite no que o diabo está dizendo. Deus é o Todo-Poderoso. Lá vai segunda consideração. Olha só a palavra de efeito negativo. Quando os 12 espias, os 10 espias, daqui a pouco eu falo por que 10. Os 10 espias falam do tamanho dos gigantes. Satanás não sabia. Tinha 2 que acreditavam em si e acreditavam em Deus. Eles abriram a boca e disseram assim: Ei, o gigante é grande, mas o nosso Deus é maior. Subamos animosamente e possuímos a terra que o Senhor Deus nos deu por herança. É isso que eu quero que você entenda. Acredite no seu potencial, acredite no seu projeto, mas acima de tudo, acredite que se Deus for com você, a loja vai dar certo, o teu ministério vai dar certo, a tua empresa vai dar certo. Deus te dará a vitória. Vamos aqui. É isso que faltou em Jó. Do capítulo 4 até o capítulo 37, sangrando na alma. Mas eu quero convidar todos os irmãos. Ou se a mídia estiver comigo, coloca por favor o capítulo 38. A partir do versículo de número 2. Não, o verso 1, pode ser. Olhe bem para cá, irmãos. Chegamos na terceira parte da vida de Jó. Nessa altura do campeonato, Jó já tinha ouvido a voz, Satanás no seu ouvido. Nessa altura do campeonato, Jó já tinha ouvido a voz do seu funcionário dizendo que ele quase morreu e que todos os seus colegas de trabalho, infelizmente, vieram morrer. Jó já tinha ouvido a voz da sua esposa, mas Jó não tinha ouvido ainda a voz mais poderosa que existe. Irmãos, o meu coração queima para falar para uma filha de Deus aqui nessa noite. Eu não sei qual é o capítulo da história da sua vida. Não sei se você está num capítulo de dor, de tristeza, de angústia, de percas. Mas Deus está mandando eu lhe falar aqui nessa noite. O capítulo 38 da história da sua vida vai chegar. Vai ser o capítulo que Deus descerá do céu. E como um filho que pega, e como um pai que pega o seu filho no colo,
Ele simplesmente vai te explicar porque tanta dor e tanto sofrimento. Não desista, porque vitória na vida do cristão não é ponto de saída, é ponto de chegada. Deus não está interessado em saber quantos vão sair do Egito. O interesse de Deus é saber quantos vão ter peito para chegar em Canaã, porque com certeza Ele vai te dar forças para o louvor e para a glória do nome dEle. Capítulo 38. Depois disso o quê? Depois de dor, depois de perca, depois de óbito, de sofrimento, de angústia, depois disso, o Senhor respondeu a Jó. Verso 3, por favor. Olha o que Deus ordenou Jó fazer. Jó, cinge, pois, os lombos como homem, porque eu vou te perguntar, e tu vai ter que me dar as respostas. Você já imaginou isso? O próprio Deus abre os céus, desce aqui na terra montado nas asas de um querubim, e olha para Jó, em tanta dor, em tanta luta, em tanto sofrimento, abre a boca e diz: Jó, eu cheguei. Jó, mas prepara os teus lombos, porque o Criador vai fazer uma série de perguntas para a criatura. O que pode tudo vai fazer uma série de perguntas para o que pode nada. Aquele que está limitado a tempo e espaço vai ouvir interrogações e perguntas daquele que é eterno. Eu já vou adiantar a igreja. As perguntas impressionam. Eu vou selecionar duas, para os irmãos entenderem. Verso 4. Olha a primeira pergunta que Deus fez a Jó. Jó, onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Faz-me saber se tu tens entendimento. Sabe o que Deus está fazendo com Jó? Os irmãos estão me ouvindo? Deus fez Jó voltar lá ao Gênesis, lá ao Bereshit. E Deus perguntou: Jó, no dia que eu criei os céus e no dia que eu criei a terra, no dia que eu fiz o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, Jó, no dia que eu colei as estrelas no céu, no dia que eu criei Adão e formei Eva, Jó, tu existia? Você já imaginou isso? Jó foi se encolhendo e não dá conta de responder. Sabe o que Deus estava ensinando para Jó? Jó, antes dos seus filhos nascer, você já existia. Jó, antes de você nascer, eu já estava sentado sobre o meu trono. Sabe por quê, Jó? A perca dos seus filhos pegaram você de surpresa. A perca das suas fazendas pegaram você de surpresa. A tua dor pegou você de surpresa, Jó. Mas antes da tua dor chegar, das tuas percas chegar, eu já estava sentado sobre o meu trono. Eu quero dizer isso para você aqui nessa noite. Antes das dores, da perca, das tragédias, dos traumas que pegaram você de surpresa, Deus já estava sentado sobre o seu trono. E mesmo assim Ele te escolheu, mesmo assim Ele te vocacionou, mesmo assim Ele te levantou. Significa que Ele não valoriza você. Não é porque quando você está bem, ou porque quando você está mal, Ele valoriza você. É porque você acredita nele, não desiste dele, e se acredita que Ele tem poder para mudar todas as coisas. Oh, irmãos, eu não sou pregador de frases de efeito emocional, nem de emocionalismo, mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Segunda pergunta. Eu prometi duas, então eu prometi eu vou entregar. Verso 5. Deus começa um verdadeiro simulado de física com Jó. Jó, o tema ainda é o universo. Prepara para a segunda pergunta. Jó, quem é que pôs as medidas no universo? Quem estendeu sobre o universo uma corda?
Você não tem noção da profundidade dessa pergunta. Jó, quem é que tem uma corda que dá conta de medir o universo de ponta a ponta? Deixa eu te lembrar uma coisa aqui que talvez você e eu, às vezes parece que a gente esquece. Você só é um ser humano no meio dessa igreja. Não importa se você está aqui ou está aqui. Você não parte de um ser humano, nem eu. Você sabia que você está numa igreja, que está numa cidade, que com outras cidades, que com outros municípios vão formar um estado? Que com outros estados vão formar um país? Que com outros países vão formar a terça parte de um continente? Que com mais duas partes vão formar um continente, que é o continente americano? Que com outros continentes vão formar um planeta? Que com outros planetas vão formar um sistema? Que com outros sistemas vão formar uma galáxia? E segundo aquele telescópio Hubble, o telescópio da NASA, há 2 bilhões de galáxias igual a nossa, e há quem diga que sendo modernizado pode chegar a 4 bilhões de galáxias, e o Deus de Jó está dizendo que tem uma corda, que ele mede todas as galáxias da palma das suas mãos. O teu problema é menor do que o teu Deus. As tuas dores são menores do que o teu Deus. O teu Deus do Antigo Testamento, ele desceu aqui na terra, fez monte tremer, fez terra fumegar. Quando ele desceu aqui na terra, ele moveu toneladas e toneladas de água em favor do povo dele. E é isso que eu quero que você entenda. Acredite, ele é o Todo-Poderoso. O que é que Deus está mostrando para Jó? Jó, eu estou sentado sobre o meu trono. Jó, eu posso tudo, você não pode nada. O meu trono, Jó, eu tenho as miríades celestiais que cantam 24 horas por dia, dizendo toda honra, toda glória, todo louvor, toda força, toda sabedoria estão diante do Cordeiro de Deus. Olha só, Jó fez 16 queixas a Deus, e Jó fez 38 perguntas ao nosso Criador. Mas a partir do capítulo 38, Deus vai fazer 70 perguntas a Jó. Sabe quantas Jó deu conta de responder? Ele acertou. Nenhuma. A pergunta é por quê? Mas tem algo que mais me impressiona. Deus não falou para Jó dos filhos que ele perdeu. Deus não falou com Jó de o porquê tanta dor emitida da palavra da sua esposa nem de seus amigos. Deus não falou com Jó o porquê de tantas perdas. Eu preciso dizer algo para você, que provavelmente pregador nenhum te falou. Jó passou por tudo isso sem saber o porquê. Meus líderes, não teve uma revelação pela madrugada, um profeta que disse assim: ei Jó, calma, Deus está te provando. Ele perdeu filhos, esposa, sem saber por que estava perdendo. A pergunta é: meu Deus, é agora? Mas é nesse momento, irmãos, que das 70 perguntas que Deus fez a Jó, Deus vai pregar o seu poder. Ele vai dizer assim: Jó, você sabia que a chuva tem pai? Jó, você sabia que eu não tenho altura, não tenho largura, não tenho profundidade? Jó, eu sou aquele que perguntou ao profeta Isaías: quem é que pode escapar das minhas mãos? Jó, quando eu me levanto do meu trono, quem é o demônio que é louco de atravessar a minha frente?
Jó, eu para me fazer algo, eu não preciso da autorização do anjo Gabriel e nem do arcanjo Miguel. Jó, eu sou o rei dos reis e sou senhor dos senhores. É nesse exato momento, querida e amada igreja, que a Bíblia simplesmente nos prega a onipotência divina frente à fragilidade humana. É nesse momento que Jó se encolhe, Jó simplesmente fica com vergonha de Deus, e Deus vai fulminando Jó com perguntas, e Jó se minimiza, e Jó se tranquiliza, mostrando que a Bíblia simplesmente prega que aquele que não pode nada tem que confiar naquele que pode tudo. E é isso que eu preciso dizer para você. Eu não sei quais são as tuas dores, eu não sei quais são os teus sofrimentos, eu não sei quais são as tuas percas. O que eu sei é que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para todo o sempre. O Salmo 20, o verso 7 vai dizer: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. É isso que eu quero que você entenda. Aconteça o que acontecer, confie em Deus, confie no poder de Deus, confie na providência divina, e Ele fará coisas impressionantes em teu favor, e Ele vai honrar a tua fé. Vamos ficar de pé? Jó vai falar o que, hein? Ele vai falar duas coisas. Primeiro, ele vai abrir a boca para dizer assim: Senhor, agora eu bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos jamais serão frustrados. Deus de Jó, ora pelos seus amigos, Jó. Ora para aqueles que feriram a sua alma. E é nesse momento, irmãos, que Deus ensina uma poderosa lição a Jó. Uma lição que a minha mãe, que está ali, me ensinou. Minha mãe não entende nada do mundo acadêmico. Minha mãe não entende de gramática grega, minha mãe não sabe fazer exegese, minha mãe não sabe escrever um artigo acadêmico, ela não sabe nada. Só que um dia minha mãe chegou para mim e me disse assim: meu filho, quando os homens derem as costas para você, quando os homens tiverem nojo ou fechar a porta para você, plante o seu joelho no chão, porque Deus ainda se curva para ouvir um coração quebrantado e contrito na presença dEle. E eu acordava, tanto eu e meu irmão menor, mais novo, não é menor não, que está do meu tamanho, meu irmão mais novo. E todas as manhãs, nós acordamos com a minha mãe urrando perante a presença de Deus, chorando perante a presença de Deus. Alguns dos nossos tios falavam assim: não precisa levar o brigado para a igreja não. E o argumento era satânico, inclusive. Porque um culto ou menos culto não vai fazer diferença. Muitos dos nossos primos estão afastados do evangelho. Meu irmão mais novo está aí na igreja servindo a Deus. O do meio ministra louvor. Eu estou aqui pregando a palavra, mostrando que a oração pega quem está embaixo e coloca quem está em cima, arranca quem está nas trevas e coloca quem está na luz. Nesse ano de 2024, se você cravar o seu joelho no chão, você verá, o gigante vai cair, a muralha virá ao chão e Deus te dará a sua vitória.
Jó abre a boca e vai dizer: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje, Senhor, quando o sol se levanta, quando a chuva cai, os meus olhos estão te vendo. E eu vim aqui de Goiânia trazer um recado para você. Enquanto tiver sol se levantando nessa cidade, e enquanto tiver chuva caindo, existe um Deus com as mãos estendidas para você e para os seus projetos. E a pergunta é, que até agora eu respondi: por que Deus não falou para Jó dos seus filhos, suas filhas? Porque Deus estava arrancando e descravando a atenção de Jó da sua dor e do seu sofrimento. E estava redirecionando a atenção de Jó na glória e no poder de Deus. E é isso que Deus está mandando eu lhe falar aqui nessa noite. Desfoca das pessoas que te feriram, estão te ferindo. Nem fala o nome deles e o nome delas. Tenta cortar, corta vínculo, corta amizade, cumprimenta e só. E para de abrir a boca para ficar reclamando para colega. Planta o joelho no chão e levanta a sua cabeça erguida. Sabe por quê? Porque os teus problemas vão servir para glorificar aquele que é o Todo-Poderoso. Eu vou orar por você e vou orar com você. Mas antes, irmãos, eu fiz 10 mil livros, eu acho que não tem 100 ali. Dos meus últimos 2 lançamentos de livros. Eu faço é duvidar que você não conheça um jovem, nem um adolescente que precisa desse livro. Eu faço é duvidar. Juventude e seus desafios no mundo. Em respeito à preguiça deles de ler, foi por isso que eu escrevi bem fininho. Eu faço é duvidar que você não consiga conhecer um jovem, adolescente, um sobrinho, um filho, não importa, que não precisa desse livro. Segundo, meu último lançamento, Aconselhamento Cristão na Pós-Modernidade. Livro para líderes, para obreiros, para pais, para gerentes, para mentores. A célebre diferença entre dar conselho e fazer aconselhamento. Que livro, senhores. E o meu irmão está ali. E por falar, já que eu falei da minha mãe, ela trouxe umas peças de roupa maravilhosas aí para as irmãs. Quantos aqui tem peito para orar a Deus aqui nessa noite? Deixa eu te falar aqui algo aqui, já vou te adiantar. Eu trago um recado de Deus para você aqui amanhã. Amanhã, só se o arrebatamento não acontecer. Se não acontecer, vamos estar aqui, porque amanhã eu vou pregar e Deus vai falar com você poderosamente. Ó Deus que é todo poderoso. Eu quero convidar você a estender as suas mãos. Escuta só. Eu quero convidar você, me desculpa e não quero faltar com respeito. Eu não quero convidar você a rezar, não. Eu quero convidar você a vir para a guerra comigo na oração. Eu quero convidar você a abrir a boca e dizer para Deus o que está doendo. Sabe por quê? Porque a Shekinah de Deus vai cercar essa igreja aqui nessa noite. Quero lhe convidar você a clamar a Deus nesses últimos 6 minutos que estão faltando. E eu quero convidar você a orar, porque eu acredito no que Jesus Cristo disse quando Ele declara: tudo é possível ao que crê. É Paulo quem diz em Romanos 1,16: eis que não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus. O poder, o que eu estou lhe oferecendo nessa noite, é maior que o poder do YouTube, é maior que o poder da mídia, é maior que o poder do entretenimento. É o poder que vai guardar a tua casa, é o poder que vai abrir as portas, é o poder que vai te levantar, e você verá. Não desiste, Deus vai te dar a vitória. Ore ao Senhor aqui nessa noite.
Louvor canta, mas canta com a alma enquanto nós vamos orar. Amém? Você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado. Mais 4 minutos de oração. Vamos cantar? Vamos cantar. Vamos louvar a Deus. Se for com a mão, vamos louvar, logo em seguida a gente ora. Mas é para abrir a boca e cantar, irmão. Como pode ainda orar se não tem motivos pra cantar? Que letra, hein? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Faça esse voto a Deus aqui nessa noite. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia, Jesus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai